Olá pessoal! Bem-vindos ao especial de retrospectiva do Tico Quiz. Viajamos por curiosidades incríveis e testamos seu conhecimento sobre filmes, animais, personalidades e muito mais. Hoje, vamos revisitar os melhores quizzes de 2024 em um só vídeo. Então, pega sua pipoca, prepara a mente e vem comigo relembrar esses momentos inesquecíveis. Juntos podemos voar mais longe. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O título fica com o Prost. Mais uma vez para Ayrton Senna. É vencer ou vencer. Estão prontos? Então vamos lá. Em que ano Ayrton Senna venceu pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil? Não pintou, demorou, vermelha. Vai pintar, vem a verde. Vamos Senna, larga bem Senna. Escapou ali na ponta. Patrica, Mansell briga com ele. Senna escapou ali na ponta. A primeira vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil, em 1991, foi histórica e cheia de drama. Nas voltas finais, ele enfrentou problemas no câmbio de sua McLaren, ficando apenas com a sexta marcha. Apesar disso, resistiu com esforço físico incrível, lidando com dores e espasmos musculares. O momento do pódio foi inesquecível, com Senna emocionado, chorando ao som do hino nacional. Vencer em Interlagos, sua cidade natal, foi um sonho realizado, e ele celebrou levantando a bandeira do Brasil, um gesto que se tornou icônico. Essa corrida demonstrou sua habilidade, determinação e paixão, consolidando seu status como um dos maiores pilotos da história. Ele vai se recuperar, vai recuperar as forças. Qual era o circuito favorito de Ayrton Senna? O circuito de Mônaco era o favorito de Ayrton Senna, onde ele brilhou como nenhum outro piloto na história da Fórmula 1. Senna conquistou um recorde absoluto de 6 vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, entre 1987 e 1993, dominando as ruas estreitas e desafiadoras de Monte Carlo. Sua habilidade única em enfrentar o traçado técnico e perigoso consolidou sua reputação como o lendário Rei de Mônaco, um título que permanece inigualável até hoje. Ayrton Senna protagonizou um dos finais mais emocionantes da história da Fórmula 1. Qual foi a margem de diferença entre o primeiro e o segundo colocado? No GP da Espanha de 1986, Ayrton Senna protagonizou um dos finais mais emocionantes da história da Fórmula 1. Pilotando pela Lotus, ele venceu no circuito de Jerez com uma margem de apenas 0,014 segundos sobre Nigel Mansell, o menor intervalo já registrado entre o primeiro e o segundo colocado até hoje. Essa corrida não só destacou o talento de Senna em disputas apertadas, mas também consolidou sua reputação como um dos pilotos mais habilidosos da categoria. O que aconteceu com Ayrton Senna durante os treinos para o GP da Bélgica de 1992?
Durante os treinos para o GP da Bélgica de 1992, Ayrton Senna mostrou mais uma vez seu espírito esportivo e humanidade. Após Eric Coma sofrer um grave acidente e desmaiar dentro do carro, Senna foi o primeiro a parar no local. Ele desligou o motor do carro de Comas para evitar uma explosão e esperou até que os socorristas chegassem, demonstrando seu compromisso com a segurança na Fórmula 1. Em que ano Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1? O GP do Japão de 1988, em Suzuka, foi palco de um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Ayrton Senna. Após largar mal e cair para a 14ª posição, ele protagonizou uma recuperação espetacular, assumindo a liderança e vencendo a corrida. Essa vitória garantiu seu primeiro título mundial de Fórmula 1, marcando o início de sua era de ouro na McLaren Honda. A performance de Senna naquele dia é lembrada como uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1. O que tornou a performance de Ayrton Senna, no GP de Donington Park, em 1993, tão memorável? No GP de Donington Park de 1993, Ayrton Senna largou em quarto lugar e, sob chuva intensa, realizou uma volta inicial lendária, ultrapassando Prost, Schumacher e Hill. Ele venceu com mais de um minuto de vantagem, comprovando sua genialidade em pistas molhadas. Em 1984, Ayrton Senna fez sua primeira aparição no GP de Mônaco. Em qual posição ele terminou a corrida? Ayrton Senna fez sua estreia no GP de Monte Carlo em 1984, quando corria pela Toleman. Ele terminou em segundo lugar, um feito impressionante, dado que a corrida foi interrompida por chuva intensa. Durante as voltas finais, Senna estava rapidamente alcançando o líder, Alain Prost, mas a corrida foi interrompida, o que o impediu de conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1. Esse desempenho foi um marco na sua carreira e uma demonstração de seu talento em condições extremas. Qual foi a diferença de tempo de Ayrton Senna para o segundo colocado no GP de Portugal de 1985? Senna venceu o GP de Estoril em condições de chuva extrema, terminando com uma diferença de 1 minuto e 2 segundos para Michele Alboreto, que ficou em segundo lugar. Esse desempenho incrível consolidou sua reputação como mestre em corridas na chuva. O que aconteceu com Ayrton Senna durante o GP de Mônaco em 1988? O GP de Mônaco de 1988 ficou marcado por uma das performances mais icônicas de Ayrton Senna, onde ele atingiu um estado de concentração tão elevado que parecia estar em transe durante a corrida. Após conquistar a pole com uma vantagem impressionante de 1,4 segundos sobre seu companheiro de equipe Alain Prost, Senna dominou a prova desde o início, liderando com voltas consistentemente rápidas, cada vez mais velozes. Ele não apenas mantinha um ritmo incrível,
mas também parecia ultrapassar os limites de desempenho, como se estivesse em uma conexão quase sobrenatural com o carro e a pista. A obsessão de Senna por perfeição o levou a criar uma vantagem de quase 50 segundos sobre Prost, algo incomum em um circuito como Mônaco, conhecido por suas ruas estreitas e difíceis de ultrapassar. Porém, essa busca incessante acabou custando caro. Já próximo ao final da prova, ele cometeu um raro erro e bateu na curva Portier. Apesar do abandono, o desempenho até aquele ponto solidificou sua reputação como o rei de Mônaco. Mais tarde, Senna refletiu sobre a experiência e descreveu o estado mental que alcançou durante a corrida. Ele afirmou que parecia estar em um nível de concentração tão profundo que transcendeu sua compreensão habitual, como se estivesse em outra dimensão. Esse episódio é frequentemente citado como um exemplo de seu talento único e de sua capacidade de atingir um foco quase espiritual durante as corridas. Qual é a raça de cachorro mais rápida do mundo? Compartilhe com seus amigos amantes de pets. A raça Greyhound é conhecida como a mais veloz entre os cães, podendo atingir até 72 km/h. Essa habilidade é complementada pela capacidade de alcançar sua velocidade máxima em apenas 6 passos. Embora rápidos, são cães de sofá por amarem descansar por horas. Quantos dentes tem um cachorro adulto? Curtiu? Já deixa o like. Cães adultos possuem 42 dentes, projetados para mastigar e rasgar, herança de seus ancestrais lobos. A limpeza dental é crucial para evitar problemas como mau hálito e doenças gengivais. Qual é a raça considerada a menor do mundo? Já se inscreveu? O Chihuahua é a menor raça de cães. Um exemplar chamado Millie detém o recorde mundial, medindo apenas 9,65 centímetros. Apesar do tamanho, eles são excelentes cães de guarda por sua natureza alerta. Qual parte do corpo dos cães é única, como nossas impressões digitais? O nariz dos cães é tão único quanto as digitais humanas. Além disso, eles possuem um olfato extraordinário, capaz de detectar cheiros em concentrações ínfimas e identificar múltiplos aromas misturados. Quantos anos, em média, vive um cachorro? Comenta aí quantas você acertou. Cães vivem de 10 a 13 anos em média, com raças menores vivendo mais tempo. Fatores como alimentação, exercícios e cuidados médicos influenciam diretamente sua longevidade. Qual é o único sentido mais apurado em humanos do que em cachorros? Já se inscreveu? Não perca mais curiosidades como essa. Os cães têm um paladar menos desenvolvido, com cerca de 1.700 papilas gustativas. Humanos têm cerca de 9.000. Ainda assim, eles saboreiam alimentos através do olfato altamente sensível.
Os cachorros conseguem reconhecer emoções humanas? Curtiu? Já deixa o like. Sim, os cães percebem emoções humanas, observando expressões faciais, linguagem corporal e tons de voz. Estudos mostram que eles diferenciam rostos felizes e raivosos, até mesmo em imagens. Quantas horas por dia os cães, em média, passam dormindo? Compartilhe com seus amigos amantes de pets. Cães dormem de 12 a 14 horas por dia, mas filhotes e idosos podem dormir até 18 horas. Durante o sono REM, eles têm sonhos semelhantes aos humanos. Qual é a única raça de cachorro mencionada na Bíblia? Já se inscreveu? A raça galgo é citada em Provérbios 30:31, destacando sua elegância e agilidade. Essa raça também era valorizada no Egito Antigo, sendo representada em artefatos históricos. Os cães são por qual parte do corpo? Curtiu? Já deixa o like. Cães transpiram pelas almofadas das patas e regulam sua temperatura, principalmente através da respiração. Durante o calor ou ansiedade, podem deixar marcas úmidas no chão. Os cães têm quantos tipos de latidos identificáveis? Já se inscreveu? Não perca mais curiosidades como essa. São cerca de 10 tipos de latidos que comunicam emoções como medo, fome ou alerta. Algumas raças, como Beagles, possuem vocalizações exclusivas. Cães enxergam em cores? Sim, os cães enxergam em cores, mas de forma limitada, distinguindo apenas tons de azul e amarelo, não conseguem distinguir vermelho e verde como nós. No entanto, sua visão noturna é muito superior à humana. Qual raça é conhecida por não latir? Curtiu? Já deixa o like. O bazenji não late, mas emite um som único, parecido com o iodel. Esta raça antiga africana foi usada em caçadas em florestas densas. Por que os cães balançam o rabo? O movimento do rabo indica emoções variadas. Um rabo levantado expressa confiança, enquanto um rabo baixo ou entre as pernas indica medo ou submissão. Qual é a maior raça de gato doméstico? Os Maine Coons são conhecidos por seu tamanho impressionante e pelagem espessa. Um Maine Coon pode pesar até 11 kg e medir cerca de 1 metro de comprimento,
incluindo a cauda. Essa raça tem uma personalidade amigável e brincalhona, sendo muitas vezes chamada de gigante gentil dos gatos. Além disso, os Maine Coons são adaptados a climas frios, o que explica sua pelagem densa e longa, que ajuda a mantê-los aquecidos. Quantas horas por dia, em média, os gatos passam dormindo? Os gatos podem dormir entre 12 e 16 horas por dia, dependendo de sua idade e estilo de vida. Isso ocorre porque, na natureza, eles precisam conservar energia para caçar. Mesmo os gatos domésticos mantêm esse hábito, e o sono ajuda na regeneração física e mental deles. Esse comportamento é um traço evolutivo, pois seus ancestrais predadores descansavam para economizar energia para caçar. Eles têm um sono polifásico, alternando entre ciclos curtos de sono leve e profundo, e podem até sonhar, como indicado por pequenos movimentos durante o sono REM. Filhotes dormem mais para crescer, enquanto gatos idosos descansam para conservar energia. O clima também influencia. Dias frios e chuvosos os fazem dormir ainda mais. Os gatos dominam a arte de relaxar. Qual desses gatos é conhecido por ser hipoalergênico? Enquanto pensa, deixa o like. O gato esfinquix é famoso pela ausência de pelos, mas, curiosamente, é a pele desse gato que pode reduzir reações alérgicas. Embora nenhum gato seja 100% hipoalergênico, os esfinquis produzem menos proteína FeL-D1, que é o principal agente causador de alergias em humanos. Em média, quantas vezes por dia um gato se lambe para se limpar? Os gatos passam cerca de metade de suas horas acordados, cuidando de sua higiene. Esse hábito ajuda a regular a temperatura corporal e a remover odores, mantendo-os limpos e protegidos de predadores. Qual o nome da raça de gatos que tem uma pelagem semelhante a um leopardo? Juntos podemos voar mais longe. Inscreva-se agora. Os bengals têm uma aparência exótica por causa de sua pelagem manchada, lembrando o leopardo, mas são totalmente domesticados. Eles são conhecidos por sua energia e inteligência, o que os torna gatos ativos e brincalhões. O bengal surgiu na década de 1960, fruto do cruzamento entre um gato doméstico e o gato leopardo asiático, Prionailurus bengalensis. Esse cruzamento buscava um gato com aparência selvagem, mas comportamento amigável. Qual é o maior sentido dos gatos, sendo mais desenvolvido que o dos humanos? A audição dos gatos é extremamente sensível e abrange frequências ultrassônicas que os humanos não conseguem ouvir. Isso os ajuda a detectar pequenos movimentos, como o de roedores, mesmo a grandes distâncias. Qual é a expectativa média de vida de um gato doméstico? Você faz parte disso, inscreva-se e compartilhe. Gatos domésticos, especialmente aqueles que vivem exclusivamente dentro de casa, podem ter uma expectativa de vida entre 12 e 15 anos, ou até mais. Fatores como alimentação, cuidados veterinários regulares e ambiente seguro podem ajudar a prolongar a vida dos felinos. Quantas vidas
Segundo a crença popular, os gatos têm a crença de que os gatos têm 7 vidas pode ter origem em sua incrível capacidade de sobreviver a quedas e acidentes. Eles possuem um reflexo chamado reflexo de endireitamento, que os ajuda a cair de pé. Qual é o órgão extra que permite aos gatos provar os cheiros? Ajuda o canal, dá um like. Os gatos possuem um órgão extra chamado órgão de Jacobson ou vômero nasal, localizado no céu da boca. Ele permite que os gatos provem os cheiros ao combinar as funções olfativas e gustativas. Esse órgão é ativado quando eles realizam o comportamento chamado Fleming, onde levantam os lábios e respiram profundamente pela boca. Isso é especialmente útil para detectar feromônios e outros compostos químicos presentes no ambiente, ajudando os gatos a compreenderem melhor seu território, identificar presa e perceber o estado emocional de outros gatos. Quantos dentes têm os gatos adultos? Os dentes dos gatos são adaptados para uma dieta carnívora, com caninos longos para rasgar carne e molares afiados para cortar. Em média, quantos filhotes uma gata pode ter em uma única ninhada? Compartilhe este vídeo com seus amigos gateiros. Uma gata pode ter várias ninhadas por ano, se não for castrada. Isso contribui para o aumento da população de gatos de rua, tornando a castração importante para o controle populacional. Gatos enxergam melhor em qual período do dia? Os gatos têm uma camada reflexiva atrás da retina chamada tapetum lucidum, que melhora sua visão noturna. Isso faz deles predadores noturnos muito eficazes. Qual raça é famosa por seus olhos azuis e por ser considerada falante? Os gatos siameses são conhecidos por seu comportamento vocal e social. Eles frequentemente conversam com seus tutores, tornando-os companheiros expressivos e interativos. Qual é o nome dos bigodes dos gatos? Inscreva-se e venha ver mais. As vibriças dos gatos são extremamente sensíveis e ajudam-nos a detectar objetos no escuro e até medir a largura de espaço. Elas também são fundamentais para o equilíbrio e orientação. Qual dessas raças de gato é conhecida por sua característica de ser sem rabo?
manx é conhecido pela ausência ou presença parcial do rabo, devido a uma mutação genética. Essa característica é uma marca registrada da raça e é comum nas Ilhas Britânicas, de onde eles se originam. Qual desses é o som típico de um gato quando está feliz ou confortável? Embora o ronronar seja um sinal de contentamento, os gatos também podem ronronar em situações de estresse, como uma forma de se acalmarem. Cientistas acreditam que as vibrações podem ajudar na recuperação de ferimentos. Qual é o maior oceano do mundo? O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo dos oceanos, cobrindo mais de 63 milhões de milhas quadradas e chegando a profundidades de até 36 mil pés na Fossa das Marianas. Qual é a fórmula química da água? A água é a substância mais abundante na Terra e cobre cerca de 71% da superfície do planeta. A fórmula H2O indica que cada molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Qual é a língua mais falada no mundo, levando em conta o número total de falantes, nativos e não nativos? O inglês é a língua mais falada no mundo, quando se consideram todos os falantes, incluindo aqueles que o têm como segunda língua. É o idioma dominante nos negócios, na ciência e na tecnologia. Qual é a função da mitocôndria nas células? As mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia das células, pois produzem a maior parte do ATP, adenosina trifosfato, a molécula que armazena energia. As mitocôndrias desempenham um papel crucial na saúde celular. Defeitos mitocondriais estão associados a várias doenças, incluindo doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, bem como alguns tipos de câncer e doenças metabólicas. Em que ano ocorreu a proclamação da República no Brasil? A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca, e marcou o fim do período imperial no Brasil. Quem foi o responsável pela Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil? A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Infelizmente, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Qual foi a primeira civilização a desenvolver a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios por volta de 3400 a.C., é considerada uma das formas mais antigas de escrita, e foi usada principalmente para registros comerciais e administrativos. Quem pintou a Última Ceia?
Leonardo da Vinci e A Última Ceia. A Última Ceia foi pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 e 1498 e é uma das obras mais icônicas da Renascença. A pintura representa o momento em que Jesus anuncia que um dos apóstolos o trairá. Qual é o país com mais patrimônios mundiais da Unesco? A Itália possui o maior número de patrimônios mundiais da Unesco, com locais que vão desde as ruínas de Pompeia, Torre de Pisa e até as obras-primas do Renascimento em Florença e Roma, abrangendo monumentos antigos como o Coliseu, o Panteão, o Fórum Romano e muitas igrejas históricas. Em qual cidade se encontra a sede da ONU? A sede da ONU está localizada em Nova York desde 1945. A localização foi escolhida em parte devido ao status dos Estados Unidos como uma superpotência emergente após a Segunda Guerra Mundial. Qual é o elemento químico com o símbolo Au? O ouro, Au, é um metal precioso que tem sido valorizado por milhares de anos. Ele é usado tanto em joalheria, quanto em diversas aplicações industriais, devido à sua alta condutividade e resistência à corrosão. Qual filósofo grego foi o mentor de Alexandre, o Grande? Aristóteles foi o tutor de Alexandre, o Grande, durante sua juventude. Ele ensinou Alexandre sobre filosofia, ciência e ética, influenciando grandemente a visão de mundo do futuro conquistador. Qual foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial? A Armênia foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial em 301 d.C., sob o reinado do rei Tirídates III, e o país mantém uma rica tradição cristã até hoje. Qual é o nome do processo de divisão celular que resulta em duas células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe? A mitose é o processo pelo qual uma célula se divide em duas células filhas geneticamente idênticas. Ela é essencial para o crescimento e reparo dos tecidos. Durante a mitose, os cromossomos se condensam e se separam, garantindo que cada célula filha receba uma cópia completa do material genético. Em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez? Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua durante a missão Apollo 11 da NASA, com a famosa frase: "Este é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade." Qual é o maior bioma brasileiro em extensão territorial? A Amazônia é o maior bioma do Brasil e o maior bioma tropical do mundo. Ela abriga uma imensa biodiversidade e desempenha um papel crucial na regulação do clima global.
Qual é o valor de π arredondado para 3 casas decimais? O valor de π é uma constante matemática importante na geometria, especialmente em cálculos relacionados a círculos. Ele representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Quem escreveu Dom Casmurro? Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura brasileira, e é conhecido por obras que exploram a complexidade da sociedade e da psicologia humana, como Dom Casmurro. Qual é a capital do Canadá? Ottawa foi escolhida como capital do Canadá em 1857 pela Rainha Vitória, principalmente devido à sua localização estratégica entre as cidades rivais de Toronto e Montreal. O que é o quociente na matemática? O quociente é o resultado da operação de divisão em matemática. Ele é um dos conceitos básicos na aritmética e é essencial para a compreensão de frações e proporções. Qual é o maior animal do planeta? O maior animal do planeta é a baleia azul. Este gigante dos oceanos pode chegar a incríveis 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Apenas sua língua pode pesar tanto quanto um elefante, e seu coração pode ser do tamanho de um carro pequeno. Além disso, a baleia azul tem a capacidade de emitir sons que podem ser ouvidos a centenas de quilômetros de distância debaixo d'água, sendo um dos animais mais barulhentos do mundo. Em que ano o Titanic afundou? O Titanic afundou em 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, durante sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York. Uma curiosidade é que o Titanic era considerado inafundável, devido ao seu design inovador, com compartimentos estanques que, teoricamente, deveriam mantê-lo à tona mesmo em caso de danos. No entanto, o iceberg abriu fendas em 5 compartimentos, mais do que o navio poderia suportar. Além disso, o Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros, o que resultou na morte de mais de 1.500 pessoas, sendo uma das maiores tragédias marítimas da história. Qual é o nome da ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos climáticos? A ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos climáticos é chamada de meteorologia. Curiosamente, o termo meteorologia vem da palavra grega meteuron, que significa coisas no ar, referindo-se a tudo o que acontece na atmosfera, como nuvens, ventos e tempestades. Além de prever o tempo, a meteorologia também ajuda a estudar mudanças climáticas e a entender padrões climáticos de longo prazo, o que tem impacto direto em áreas como agricultura, aviação e planejamento urbano. Qual país é conhecido como Terra do Sol Nascente?
O país conhecido como a Terra do Sol Nascente é o Japão. Esse apelido vem da tradução direta de Nihon, ou Nippon, o nome do país em japonês, que significa origem do Sol. Essa denominação surgiu porque, para os países que estão a oeste, como a China, o Japão está localizado a leste, onde o Sol nasce. Além disso, o Japão tem uma longa história de reverência ao Sol, sendo o Sol também representado em sua bandeira nacional. Qual é o único mamífero capaz de voar? O único mamífero capaz de voar de fato é o morcego. Uma curiosidade interessante sobre os morcegos é que, ao contrário de outros mamíferos planadores, como o esquilo voador, eles possuem asas completamente formadas, com membranas de pele, que se estendem entre os dedos, braços e corpo. Além disso, existem mais de 1.400 espécies de morcegos, o que representa cerca de 20% de todas as espécies de mamíferos. Outra curiosidade fascinante é que eles desempenham um papel vital na polinização de plantas e na dispersão de sementes em várias partes do mundo. Qual é a árvore mais alta do mundo? A árvore mais alta do mundo é uma sequoia gigante chamada Hyperion, localizada no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, Estados Unidos. Ela foi descoberta em 2006 e mede impressionantes 115,92 metros de altura, o equivalente a um prédio de cerca de 38 andares. Além da sua altura incrível, as sequoias são conhecidas por sua longevidade, podendo viver mais de 2.000 anos. O local exato de Hyperion é mantido em segredo para proteger a árvore de possíveis danos causados por visitantes excessivos. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Atualmente, o Sistema Solar possui 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Uma curiosidade é que até 2006, Plutão era considerado o 9º planeta, mas foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Essa reclassificação ocorreu porque Plutão não atende a todos os critérios para ser um planeta, já que não limpou sua órbita de outros objetos. Essa decisão gerou muita discussão na comunidade científica e até mesmo entre o público, que ainda se lembra de Plutão como o 9º planeta. Qual foi o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres? O primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. Uma curiosidade interessante é que isso ocorreu graças a intensas campanhas lideradas por Kate Sheppard, uma importante sufragista neozelandesa. Ela e outras ativistas recolheram assinaturas em apoio ao sufrágio feminino, culminando em uma petição com mais de 30.000 nomes, que foi crucial para convencer o parlamento. A imagem de Sheppard é tão icônica que ela aparece na nota de $10 neozelandeses, destacando sua importância na história do país e do movimento pelos direitos das mulheres globalmente. Qual é a capital da Austrália? A capital da Austrália é Canberra, e uma curiosidade interessante sobre isso é que não é a cidade mais famosa do país, sendo muitas vezes ofuscada por Sydney e Melbourne. A razão pela qual Canberra foi escolhida como capital em 1908 é justamente por ser uma solução de compromisso entre essas duas cidades, que competiam pelo título. Canberra foi construída especificamente para ser a capital, e é uma cidade planejada, com um design projetado pelo arquiteto americano Walter Burley Griffith. Ela é também conhecida por seus muitos espaços verdes, o que faz com que às vezes seja chamada de a capital do bush, termo que se refere à natureza australiana. Qual país é famoso por suas tulipas e moinhos de vento?
O país famoso por suas tulipas e moinhos de vento é a Holanda, também conhecido como Países Baixos. Uma curiosidade interessante é que as tulipas, hoje um dos símbolos nacionais, não são originárias da Holanda. Elas foram trazidas da Turquia no século XVI e no século XVII, causaram uma verdadeira febre das tulipas, tulipomania, um dos primeiros casos documentados de bolha financeira da história. As tulipas chegaram a ser tão valiosas que algumas espécies raras eram negociadas por valores exorbitantes, equivalentes ao preço de uma casa. Já os moinhos de vento, também símbolos do país, foram fundamentais para a drenagem de terras alagadas e para a construção de diques, permitindo que os holandeses conquistassem áreas de terra que antes eram cobertas por água. Estes moinhos desempenharam um papel vital na gestão hídrica do país, que possui grande parte de suas terras abaixo do nível do mar. Quantos ossos tem um tubarão? Os tubarões não têm ossos. Em vez de ossos, seus esqueletos são feitos de cartilagem, o mesmo material encontrado em nosso nariz e orelhas. Isso torna seus corpos mais leves e flexíveis, o que os ajuda a se mover rapidamente pela água. Essa característica é uma adaptação perfeita para predadores que precisam ser ágeis ao caçar. Além disso, como a cartilagem é mais leve que o osso, os tubarões economizam energia enquanto nadam, essencial para um animal que precisa estar em movimento constante para respirar e sobreviver. Qual é a unidade básica da vida? A unidade básica da vida é a célula. Uma curiosidade interessante é que o termo célula foi cunhado por Robert Hooke em 1665, quando ele observou pedaços de cortiça ao microscópio e viu estruturas que lembravam pequenas celas de um mosteiro, daí o nome. As células são a menor unidade capaz de realizar todas as funções vitais de um organismo, como crescimento, reprodução e resposta a estímulos. Existem dois tipos principais de células: procariotas, como as bactérias, e eucariotas, que formam plantas, animais e fungos. Uma única célula humana contém cerca de 37 trilhões de células, cada uma com funções específicas, como as células nervosas, musculares e sanguíneas. Qual é a maior ilha do mundo? A maior ilha do mundo é Groenlândia. Embora muitas pessoas pensem que a Austrália poderia ser a maior ilha, ela é tecnicamente considerada um continente, o que deixa a Groenlândia com o título de maior ilha. Uma curiosidade interessante é que cerca de 80% da Groenlândia é coberta por gelo, e apesar de ser a maior ilha, a população é bastante pequena, com menos de 60 mil habitantes. O clima extremo e as vastas paisagens geladas tornam a Groenlândia um dos lugares mais inóspitos do planeta, mas também muito importante para estudos sobre mudanças climáticas. Qual é o mamífero terrestre mais rápido do mundo? E a resposta certa é guepardo. O guepardo pode atingir velocidades de até 112 km por hora em curtas distâncias. Ele pode acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3 segundos, superando muitos carros esportivos nessa capacidade. Qual animal tem a mordida mais forte? Não se esqueça de curtir o vídeo. E a resposta certa é jacaré. A força de mordida do jacaré pode chegar a 16.460 newtons, mais forte do que qualquer outro animal terrestre, e supera até predadores temidos como leões e tubarões. Qual animal tem o cérebro proporcionalmente maior? Compartilhe essa curiosidade com algum amigo. E a resposta certa é formiga. As formigas têm cérebros surpreendentemente grandes em relação ao tamanho de seus corpos.
Embora os cérebros das formigas sejam minúsculos em termos absolutos, eles são proporcionalmente grandes quando comparados ao tamanho corporal, o que permite a elas ter comportamentos complexos e viver em sociedades organizadas. Coletivamente, o cérebro de uma colônia de formigas tem um nível de complexidade semelhante ao de mamíferos pequenos. Essa organização social é o que torna as formigas tão eficazes em suas tarefas. Qual ave pode voar por mais tempo sem parar? Se inscreva no nosso canal. E a resposta certa é albatroz. O albatroz é conhecido por seu voo planado, onde aproveita as correntes de ar para se movimentar quase sem esforço. Eles podem voar por dias e até semanas sem pousar, economizando energia em viagens de milhares de quilômetros pelo oceano. O albatroz possui uma das maiores envergaduras de asas do mundo animal, podendo chegar a incríveis 3,5 metros. Essa adaptação permite que ele percorra grandes distâncias, sem precisar bater as asas com frequência. Qual animal tem a língua mais longa em relação ao corpo? Se inscreva, e não perca os próximos vídeos. E a resposta certa é camaleão. A língua de um camaleão pode ser 2 vezes o comprimento de seu corpo. Isso permite que ele capture insetos à distância, algo extremamente vantajoso em seu ambiente natural. A língua do camaleão é uma das mais rápidas do reino animal. Ela pode ser lançada a uma velocidade de até 100 km por hora em apenas 0,07 segundos. Essa velocidade é crucial para surpreender e capturar presas rápidas, como insetos. Qual animal vive mais tempo em cativeiro? Sua curtida ajuda o canal a crescer. E a resposta certa é tartaruga gigante. As tartarugas gigantes podem viver mais de 100 anos. Jonathan, uma tartaruga das Seychelles que vive em Santa Helena, é o animal terrestre vivo mais antigo do mundo, com cerca de 190 anos. Elas podem pesar até 300 kg e medir mais de 1,5 metros de comprimento. Esse porte grande ajuda a manter a temperatura corporal e oferece proteção contra predadores. Qual é o animal que passa mais tempo em estado de hibernação? Se inscreva e não perca os próximos vídeos. E a resposta certa é caracol. O caracol pode hibernar por até 3 anos, dependendo das condições climáticas. Os caracóis têm uma habilidade fascinante de hibernar, especialmente em períodos frios ou quando enfrentam condições adversas, como a falta de umidade. Qual desses animais não dorme em pé? Compartilhe para desafiar seus amigos. E a resposta certa é elefante. Embora elefantes possam cochilar brevemente em pé, eles precisam deitar para ter um sono mais profundo. Em contraste, animais como cavalos, zebras e flamingos possuem adaptações que lhes permitem dormir em pé para se proteger de predadores. Qual animal tem a audição mais aguçada? Se inscreva e não perca os próximos vídeos. E a resposta certa é coruja. As corujas são conhecidas por sua audição incrivelmente aguçada, o que as torna predadores eficazes, especialmente à noite. Elas possuem ouvidos assimétricos, ou seja, um ouvido é ligeiramente mais alto que o outro, permitindo que percebam sons em diferentes direções e profundidades. Essa adaptação ajuda as corujas a localizar presas com extrema precisão, mesmo em total escuridão. Elas podem ouvir sons sutis,
como o movimento de pequenos roedores debaixo de folhas ou neve, a grandes distâncias. Outra curiosidade interessante é que a audição das corujas é tão desenvolvida que algumas espécies, como a coruja das neves, podem capturar suas presas apenas ouvindo-as, sem precisar vê-las. Essa habilidade é um fator-chave para sua sobrevivência em habitats escuros ou com visibilidade limitada. Qual dinossauro tem esse rugido? Vamos ouvir de novo. E a resposta certa é: o Giganotossauro aparece pela primeira vez no filme Jurassic World Dominion, lançado em 2022. Uma curiosidade sobre o Giganotossauro é que ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, até mesmo maior que o famoso Tyrannosaurus Rex. O Giganotossauro viveu na América do Sul durante o período Cretáceo, há cerca de 98 milhões de anos, e podia atingir até 13 metros de comprimento. Suas enormes mandíbulas e dentes afiados o tornavam um dos predadores mais temidos do seu tempo. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Pteranodon aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park 3, lançado em 2001. Uma curiosidade sobre o Pteranodon é que, embora muitas vezes seja considerado um dinossauro, ele na verdade pertence a um grupo de répteis voadores conhecidos como pterossauros. Outra curiosidade interessante é que o Pteranodon não tinha dentes, apesar de sua enorme mandíbula. Ele provavelmente se alimentava de peixes, capturando-os enquanto sobrevoava. O Pteranodon viveu durante o período Cretáceo e é famoso por sua envergadura impressionante, que podia alcançar até 7 metros. De qual dinossauro é esse rugido? Vamos ouvir de novo. E a resposta certa é: o dinossauro Compsognathus. Aparece pela primeira vez no filme The Lost World, Jurassic Park, lançado em 1997. Este é o segundo filme da franquia Jurassic Park, e apresenta o Compsognathus como um pequeno, mas perigoso dinossauro que caça em grupo. Uma curiosidade sobre o Compsognathus é que ele era um dos menores dinossauros conhecidos, medindo apenas cerca de 1 metro de comprimento e pesando aproximadamente 3 kg. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Dilophosaurus aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park, lançado em 1993. Uma curiosidade sobre o Dilophosaurus é que, ao contrário de sua representação no filme Jurassic Park, não há evidências fósseis que sugiram que ele pudesse cuspir veneno ou tivesse um colar de pele expansível. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o espinossauro aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park 3, lançado em 2001. Uma curiosidade sobre o espinossauro é que ele é considerado um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, podendo atingir até 15 metros de comprimento. Além disso, estudos recentes sugerem que o espinossauro era semiaquático, passando uma parte significativa de seu tempo em ambientes aquáticos e se alimentando de peixes, o que o torna único entre os dinossauros terópodes. De qual dinossauro é esse rugido? Vamos ouvir de novo.
E a resposta certa é: o dinossauro Pterodactyl aparece pela primeira vez no filme The Lost World, Jurassic Park. É importante notar que Pterodactyl é um termo frequentemente usado de forma genérica para se referir a vários tipos de pterossauros, embora o mais correto seja usar o nome específico do gênero, como Pteranodon ou Pterodactylus. Vamos para o próximo. Vamos ouvir de novo. E a resposta certa é: o dinossauro Indominus Rex aparece pela primeira vez no filme Jurassic World, lançado em 2015. Essa é uma criatura fictícia criada especificamente para a franquia Jurassic Park e não existiu na vida real. Ele foi geneticamente modificado com DNA de diversos dinossauros e outras espécies para ser o predador definitivo, sendo projetado para ter uma série de habilidades impressionantes devido à sua composição genética diversificada. Entre essas habilidades estão a camuflagem, herdada do DNA de um cefalópode, e a capacidade de regular sua temperatura corporal para enganar sensores de calor, proveniente do DNA de rãs. De qual dinossauro é esse rugido? Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Mosasaurus também aparece pela primeira vez no filme Jurassic World, lançado em 2015. Uma curiosidade é que ele não era um dinossauro, mas um réptil marinho que viveu durante o período Cretáceo Superior. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Allosauro aparece pela primeira vez no filme Jurassic World, Fallen Kingdom, lançado em 2018. Uma curiosidade sobre o Allosauro é que ele foi um dos principais predadores do período Jurássico Superior, aproximadamente 150 milhões de anos atrás. O Allosaurus podia atingir até 12 metros de comprimento e pesava cerca de 2 toneladas. Outra característica notável do Allosauro é a crista óssea acima de seus olhos, que poderia ter sido usada para exibição ou como uma estrutura de proteção. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o Indoraptor aparece também pela primeira vez no filme Jurassic World Fallen Kingdom. Assim como o Indominus Rex, o Indoraptor é uma criação fictícia, projetada geneticamente como um híbrido de dinossauros para ser um superpredador. Uma curiosidade sobre o Indoraptor é que ele foi geneticamente modificado para combinar características dos Velociraptori e do Indominus Rex. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Velociraptor aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park. Ele é um dos dinossauros mais icônicos da franquia, conhecido por sua inteligência e comportamento de caça em grupo. O Velociraptor é conhecido por seu crânio alongado com um focinho estreito e uma garra curva em cada pé, que provavelmente usava para agarrar e imobilizar suas presas. Sua inteligência e capacidade de caçar em grupo o tornavam um dos predadores mais eficientes de seu tempo. Vamos para o próximo. De qual dinossauro é esse rugido? Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Brachiosaurus também aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park. Ele é uma das primeiras criaturas que os personagens veem ao chegar na ilha,
destacando-se por seu tamanho imponente e postura ereta enquanto se alimenta das copas das árvores. Uma curiosidade sobre o Brachiosauro é que ele era um dos maiores dinossauros que já existiu, podendo atingir até 25 metros de comprimento e pesar cerca de 56 toneladas. Vamos para o próximo. De qual dinossauro é esse rugido? Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Parasaurolophus aparece pela primeira vez no primeiro filme da franquia, porém no segundo filme que tem mais foco. Uma curiosidade é que sua crista oca e longa, que podia medir até 1,8 metros de comprimento, provavelmente tinha várias funções. Os cientistas acreditam que a crista poderia ter sido usada para produzir sons ressonantes, ajudando na comunicação entre membros da mesma espécie. Essa hipótese é apoiada pela estrutura interna da crista, que possui uma série de câmaras e tubos. Vamos para o próximo. Mais uma vez. E a resposta certa é: o dinossauro Estegossauro aparece pela primeira vez no segundo filme da franquia. Uma curiosidade sobre o Estegossauro é que ele tinha um dos cérebros mais pequenos em relação ao tamanho do corpo entre os dinossauros, com o cérebro pesando apenas cerca de 80 gramas, em um corpo que podia atingir até 9 metros de comprimento e pesar até 5 toneladas. Vamos para nossa última pergunta. Nem sei por que coloquei esse. Tem certeza que precisa repetir mesmo? E a resposta certa é: o dinossauro Tyrannosaurus Rex aparece pela primeira vez no filme Jurassic Park. O T-Rex se tornou um dos ícones mais memoráveis da franquia, com sua entrada dramática durante a famosa cena da tempestade, onde escapa de seu cercado e ataca os veículos dos visitantes. Uma curiosidade sobre o Tyrannosaurus Rex é que ele possuía uma das mordidas mais poderosas de todos os animais terrestres que já existiram. Estima-se que sua força de mordida pudesse alcançar até 6 toneladas de pressão, suficiente para esmagar ossos e qualquer outro material orgânico. Ao contrário da representação popular de que os T-Rex tinham visão baseada em movimento, evidências fósseis sugerem que o T-Rex tinha uma visão binocular excelente. Seus olhos eram orientados para frente, proporcionando-lhe uma percepção de profundidade superior, útil para a caça. Esses mascotes são de qual Olimpíada? O mascote da Olimpíada de Tóquio 2020 é chamado Miraitova, um nome que combina as palavras japonesas Mirai, futuro, e Tova, eternidade. Ele foi escolhido para simbolizar um futuro cheio de esperança eterna nos corações de todos ao redor do mundo. O mascote dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 é chamado Someichi, nome derivado da variedade de flor de cerejeira Someyoshino, e a expressão inglesa Somaichi, que significa tão poderoso. Este mascote foi criado para representar a força dos atletas paralímpicos e a beleza da cultura japonesa. Vamos para o próximo. Esse é o mascote de qual Olimpíada? Esse é o mascote de qual Olimpíada? Vinícius foi nomeado em homenagem ao famoso músico e poeta brasileiro Vinícius de Moraes. E Tom foi nomeado em homenagem ao grande músico Tom Jobim, um dos criadores da bossa nova. Vinícius é uma mistura de diferentes animais encontrados na fauna brasileira, representando a diversidade da vida selvagem do país.
Ele incorpora elementos de gatos, macacos e aves, destacando a riqueza da biodiversidade brasileira. Tom é uma planta mágica, que representa a rica flora brasileira. Ele incorpora elementos de várias plantas e árvores, destacando a importância da natureza e da sustentabilidade. Ambos os mascotes foram criados para engajar e inspirar tanto crianças quanto adultos, promovendo os valores olímpicos e paralímpicos de amizade, respeito e excelência. Vamos para o próximo. Esse é o mascote de qual Olimpíada? Venlok e Mandeville têm um design futurista com um olho único, que representa uma câmera para registrar tudo que vê. Ele tem anéis olímpicos no pulso, simbolizando os Jogos Olímpicos, e a luz em sua cabeça é inspirada nos famosos táxis de Londres. A história fictícia dos mascotes sugere que eles foram formados a partir das últimas gotas de aço usadas para construir o Estádio Olímpico de Londres, simbolizando a união entre a tradição e a inovação. Esse é o mascote de qual Olimpíada? Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 tiveram como mascote um adorável tigre branco chamado Soora. Em coreano, Soorro significa proteção, refletindo o papel de Sooran como guardião dos atletas, espectadores, todos os participantes dos Jogos. Han deriva de Rohang, que significa tigre em coreano, e também é uma referência a Jeonseon Arira, uma tradicional canção folclórica da região de Gangwon, onde Pyeongchang está localizada. O tigre branco, um animal que tem uma profunda conexão cultural com a Coreia, é visto como um guardião na mitologia e simboliza força e proteção. Esse é o mascote de qual Olimpíada? Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim tiveram como mascote o panda gigante. Ele é retratado em um traje de gelo futurista, que simboliza as disciplinas de inverno dos Jogos Olímpicos e a inovação tecnológica. O traje de gelo também permite que ele deslize, role e gire, destacando as características dinâmicas dos esportes de inverno. Além de representar a amizade e o calor, também reflete o compromisso da China com a sustentabilidade e a proteção ambiental. O panda gigante é um símbolo global de conservação. Esse é o mascote de qual Olimpíada? Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 têm como mascote Frige. Frige são dois mascotes que representam a Phrygian Cap, ou o boné frígio, um símbolo icônico da liberdade e da Revolução Francesa. Os mascotes refletem a tradição de luta pela liberdade e pelos direitos humanos, um valor profundamente enraizado na história francesa. Eles simbolizam a unidade, a amizade, a excelência e a determinação dos atletas que competem nos Jogos. Esses mascotes são de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Atenas 2004 era um par de figuras chamadas Atena e Phébus. Esses mascotes foram inspirados em bonecos de argila da Grécia Antiga, simbolizando a conexão entre o passado e o presente. A aparência dos mascotes, com corpos alongados e cabeças grandes, foi um design moderno que refletia a estética das antigas civilizações gregas, mas também tinha um toque de diversão e acessibilidade para as crianças. Esse é o mascote de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Atlanta foi o primeiro mascote olímpico a ser criado inteiramente por computador, e não era baseado em nenhum animal, pessoa ou símbolo histórico.
Izzy era uma criatura azul e abstrata com uma forma indefinida, projetada para ser única e atraente para as crianças. Izzy foi amplamente criticado por sua aparência indefinida e por não representar nenhum elemento cultural ou tradicional. Por causa da reação negativa, o design de Izzy foi modificado ao longo do tempo para torná-lo mais simpático, adicionando pernas, braços e uma expressão facial mais amigável. Apesar das críticas, Izzy marcou uma mudança na forma como os mascotes olímpicos foram concebidos, sendo o primeiro a adotar uma abordagem completamente digital e moderna. Esse é o mascote de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Barcelona era Kobe, um cachorro estilizado da raça pastor catalão. Kobe tinha um design moderno e abstrato, com uma forma cúbica e traços simples. Ele foi escolhido para representar a modernidade, a inovação e o espírito criativo de Barcelona. Apesar de inicialmente ter sido recebido com certa estranheza, devido ao seu design incomum, Kobe acabou se tornando um dos mascotes olímpicos mais populares e bem-sucedidos da história. Ele estrelou em uma série de animação própria, e foi amplamente utilizado em produtos licenciados, ajudando a promover os Jogos Olímpicos de 1992 em todo o mundo. Esse é o mascote de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Seul, 1988, era o Dory, um tigre simpático que simbolizava a hospitalidade e a amizade do povo coreano. Ho é uma referência ao tigre em coreano, um animal considerado guardião na cultura local, enquanto Dory é um sufixo comum em nomes carinhosos. Ele usava um sangmo, um tradicional chapéu coreano com uma fita, que girava como parte de danças folclóricas coreanas. Esse é o mascote de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Inverno de Sarajevo, 1984, era Vuko, um lobo cinza simpático, que representava o espírito corajoso e amigável dos Balcãs. Vuko simbolizava a força, a coragem e a resistência, características que se refletiam no povo da antiga Iugoslávia. Ele também ajudou a mudar a imagem do lobo, que muitas vezes era visto como uma criatura ameaçadora, para algo mais positivo e amigável. Esses mascotes são de qual Olimpíada? Os mascotes das Olimpíadas de Inverno de Turim, 2006, eram Neve e Gliss. Neve, uma bola de neve que representava a suavidade e a harmonia, enquanto Gliss, um cubo de gelo que simbolizava a força e a firmeza. Os dois mascotes foram criados para refletir os contrastes e complementaridades do gelo e da neve, elementos centrais dos Jogos de Inverno. Esse é o mascote de qual Olimpíada? O mascote das Olimpíadas de Moscou 1980 era Misha, um simpático ursinho marrom que se tornou um dos mascotes olímpicos mais reconhecidos e amados de todos os tempos. Simbolizava amizade, gentileza e o espírito acolhedor. Misha é lembrado por uma das cenas mais emocionantes da história das Olimpíadas. Durante a cerimônia de encerramento, uma grande figura inflável de Misha foi solta e flutuou sobre o estádio, levando muitos espectadores às lágrimas. Misha tornou-se um ícone cultural, aparecendo em vários produtos e até em desenhos animados, e seu legado continua forte até hoje. Esses mascotes são de qual Olimpíada? Esses mascotes foram inspirados por mitos e lendas das primeiras nações do Canadá,
e foram desenhados para refletir a diversidade cultural e natural do país. Cada mascote trouxe um elemento distinto da cultura canadense, conectando os Jogos Olímpicos de Inverno à rica herança e ao ambiente natural de Vancouver e do Canadá. Qual foi a primeira aparição de Deadpool nos quadrinhos? Deadpool fez sua estreia em The New Mutantes 98, em fevereiro de 1991. Deadpool foi originalmente concebido como um vilão, mas rapidamente se tornou um anti-herói popular. Qual é a edição dos quadrinhos em que o Wolverine aparece pela primeira vez? O Wolverine apareceu pela primeira vez em uma breve cena no final de O Incrível Hulk 180, em outubro de 1974, com sua primeira aparição completa ocorrendo na edição seguinte. Qual metal é usado no esqueleto e nas garras de Wolverine? O Adamantium é um metal fictício no universo Marvel, conhecido por ser praticamente indestrutível. Foi criado pelo Dr. Myron McLean, quando ele tentou recriar um metal similar ao escudo do Capitão América. Quem foi o criador original de Deadpool nos quadrinhos? Rob Liefeld criou Deadpool, juntamente com o escritor Fabian Nicieza. Rob Liefeld também é conhecido por seu trabalho em outros títulos de quadrinhos populares, como X-Force e Yo Blower. Quem é o criador original de Wolverine nos quadrinhos? Len Wein é creditado como o criador de Wolverine, juntamente com os artistas John Romita Sr., que projetou o visual do personagem, e Herbie Trimpe, que desenhou a primeira aparição do personagem. O Wolverine rapidamente se tornou um dos personagens mais populares da Marvel. Em qual filme Wolverine e Deadpool se encontram pela primeira vez no cinema? Este filme, lançado em 2009, apresenta a primeira aparição cinematográfica de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds. No entanto, a representação do personagem foi criticada por se desviar significativamente dos quadrinhos, levando a uma reinterpretação mais fiel em filmes posteriores. Qual é o nome verdadeiro de Wolverine? O nome verdadeiro de Wolverine, James Ovlet, foi revelado em um arco de história chamado Origin, lançado em 2001. Antes disso, ele era amplamente conhecido apenas como Logan. Sua vida muda dramaticamente quando ele descobre suas garras de osso e fator de cura após a morte de seu pai. Essa revelação adicionou uma profundidade significativa ao personagem, mostrando suas origens trágicas e complicadas. Qual é a equipe de mercenários liderada por Deadpool? Uma equipe de mutantes que realiza missões mais agressivas e mortais do que os X-Men. A X-Force foi só uma jogada de marketing dos executivos da Fox pra gente manter o Josh Brolin no filme. Ela não existe. Deadpool tem liderado várias equipes ao longo dos anos, mas ele é mais frequentemente associado ao X-Force. Sob a liderança de Deadpool, a X-Force tem sido conhecida por suas táticas não convencionais e muitas vezes violentas. Em que quadrinho Deadpool quebra a quarta parede pela primeira vez? Deadpool é conhecido por sua habilidade de quebrar a quarta parede, mas sua primeira quebra oficial ocorreu em The New Mutantes 98. Essa característica distintiva do personagem o separa de muitos outros super-heróis e anti-heróis, permitindo uma interação única com os leitores. Vocês ainda estão aqui? Qual é a história em quadrinhos onde Wolverine
perde o adamantium de seu esqueleto. O Magneto extrai violentamente o adamantium do esqueleto de Wolverine. Esse evento traumático teve um impacto duradouro no personagem, revelando que ele ainda tinha garras ósseas e levando a várias mudanças em suas habilidades e personalidade. Qual é o nome do programa que deu a Deadpool seus poderes? O programa Arma X, também conhecido como Projeto Arma Plus, é uma iniciativa secreta do governo que experimenta em humanos para criar super-soldados. Tanto Wolverine quanto Deadpool foram sujeitos a esses experimentos. Em qual ano Dragon Ball foi publicado pela primeira vez? Dragon Ball teve seu lançamento na revista Shonen Jump em 1984. Já a série animada foi lançada em 1986. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Como é o nome do avô de Goku? Você é o meu avô! Vovozinho, vovozinho! 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 Meu querido Goku, venha me dar um abraço. Calma. Meu vovozinho! Quem é a primeira pessoa que Goku conhece quando sai de sua casa nas montanhas? Que barulho é esse? Ai, e agora? Eu atropelei um menino. Ai, o que está acontecendo? Onde eu estou? Ai, que sorte, ele está vivo. Seu monstro trapaceiro! Tá querendo roubar meu peixe? Você vai ver só, seu malvado! Qual é o nome do bastão mágico de Goku? Vamos, bastão mágico! Vai até lá e... toma isto! Quem é o mestre de Goku no início da série Dragon Ball? Quem será esse senhor? Como vai, senhor? Olá, garotos, como vão? Tudo bem, muito prazer. Meu nome é Mestre Kami, a seu dispor. Qual é o nome do exército que Goku enfrenta na busca pelas esferas do dragão?
Quem vence o 21º torneio de artes marciais? Eu sou o campeão! Eu sou o campeão! Eu sou o campeão! Qual é o nome desse personagem? O tempo acabou. Ei, volta aqui! Covarde! Volta! Qual é o ponto fraco do General Blue? Alguém faz alguma coisa! Não! Já posso me mexer? Qual é o nome desse personagem? Toribot é uma representação caricatural do criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, no universo das suas obras. Também conhecido como Robô Toriyama ou Toriyama Robô, Toribot aparece ocasionalmente em várias das suas séries de mangá e animes, incluindo Dragon Ball. Toribot serve como uma maneira de Toriyama se inserir de forma humorística e autodepreciativa em seus próprios trabalhos, proporcionando um toque pessoal e divertido para os fãs. Procura-se 2 milhões de recompensa. Por favor. Para onde Riley e sua família se mudam no início do filme? Quantas emoções principais vivem na cabeça de Riley? Qual emoção é a líder do grupo? Qual é o nome do amigo imaginário de Riley? Qual é o objetivo principal de Alegria durante o filme? Parabéns, você passou o primeiro nível. Vamos aumentar um pouco a dificuldade. Qual é a primeira memória central de Riley que se torna azul?
Qual é o nome da cidade de origem de Riley? Qual memória a alegria tenta proteger para que não seja tocada por tristeza? Quem cria a ideia de fugir de casa na mente de Riley? Parabéns, você passou o nível médio. Agora vamos para a dificuldade máxima. Agora vamos ativar o nível hard. Isso é apenas um boato. Eu passo aqui o tempo todo. Isso é um atalho, tá vendo? P-E-R-I-G-O. Atalho. Eu vou provar pra vocês. Qual é o nome da professora de Riley na nova escola? Qual é o nome do clã de ursos que Bing Bom menciona? Qual é o nome do trem que transporta memórias na mente de Riley? Em que parte da mente de Riley ficam guardadas as memórias tristes? Qual é o nome da cachoeira feita de cachorros que a alegria menciona? Qual é a função do personagem Fritz na mente de Riley? Obrigado por fazerem parte do Tico Quiz em 2024. Que venha 2025 com mais curiosidades, desafios e diversão. E para fechar com chave de ouro, aqui vai uma dica. O próximo quiz será ainda mais especial. Curta, se inscreva e ative o sininho para não perder nadinha. Até o ano que vem, pessoal. É a música daquele comercial.